Meus amigos, estamos tendo um probleminha aqui no programa o Zoom, mas já estamos estabelecendo conexão com o professor Arthur Bruno e com o professor Cândido Albuquerque. Arthur, você me ouve? Professor Arthur Bruno, você me ouve? Professor Arthur Bruno, da Universidade Federal do Ceará, advogado criminalista há 38 anos em Direito pela UFC e é mestre em Ordem Jurídica Constitucional, doutor em Educação Brasileira, todos pela UFC, já foi... Sua imagem congelou. Professor? Já foi chefe do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. E, além de tudo isso, professor querido Arthur Bruno, ele que já foi vereador de Fortaleza, já foi deputado estadual, já foi federal também pelo nosso Ceará, é pedagogo, é professor, já esteve como membro da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação. É um prazer estar com vocês, meus ilustres professores, para debater um tema que eu acredito que seja tão caro a todos num momento como esse. Vocês estão me ouvindo? Professor Arthur, professor Cândido? Sim, está cortando, mas está ouvindo. Eu estou ouvindo, está cortando. Dá uma cortadinha de vez em quando. Pronto. O Arthur eu estou ouvindo bem, sem nenhum problema. Estou grato por ter vocês aqui para debater um pouco conosco sobre esse assunto, dos problemas que estão sendo enfrentados pela educação atualmente com essa crise, uma crise naturalmente que era, de certa forma, imprevista por todos e que não se esperava que houvesse algo dessa magnitude. Mas aqui estamos e, de face às crises, de face aos problemas, eu acredito que o que se pode fazer é tentar buscar as soluções e trazer novas ideias, inovações, para que tudo possa ser superado com o mínimo de prejuízos possível. Correto? Com certeza. Gostaria de, inicialmente, facultar a palavra para o magnífico reitor, professor Cândido Albuquerque, para fazer suas primeiras introduções. Bom, eu queria iniciar agradecendo a oportunidade de debater esse tema que é extremamente caro e, nesse momento, ele se torna extremamente delicado. Queria cumprimentá-lo pela iniciativa desse debate, que é fundamental, e cumprimentar o meu amigo Arthur Bruno, professor reconhecido, acatado e aplaudido no Ceará, também um político dos mais acatados e mais respeitados que nós temos pelas suas ideias progressistas, pela sua luz de pensamento. Enfim, é um prazer muito grande debater, porque eu tenho certeza que aqui, além dos ouvintes, nós também, porque o professor Arthur Bruno conhece bem a questão. Bom, esse é um momento extremamente difícil. E é difícil não só para o ensino fundamental, o ensino médio, mas também para o ensino universitário. O mundo, veja bem, com exceção de raras universidades, como Harvard, por exemplo, está tendo um problema mais menor. Claro que na área de pesquisa ela está tendo dificuldades. Mas na área de ensino, por exemplo, o problema dela é quase nada, porque há 2 anos ela vem trabalhando a criação de uma universidade virtual. É claro que ela está bem à frente da nossa era. Mas, por exemplo, eu tenho conversado com alguns professores franceses, e lá a cidade virtual lá era ainda colocada como uma prioridade. E quando a gente fala em atividade remota, porque nós não estamos falando de educação à distância, que é outra coisa. Nós estamos falando em você aumentar a mobilização da comunidade acadêmica através de mecanismos, de ferramentas virtuais. É disso que nós estamos falando. No Brasil, pegou as universidades no Sul, pouquíssimas universidades suspenderam o calendário. A UFC não suspendeu o calendário, nós mantivemos o calendário, mas sofrendo uma resistência muito grande. Setores dentro da universidade queriam simplesmente cruzar os braços. Quer dizer, então veja você que isso aponta claramente para o nosso despreparo, e nós estávamos despreparados realmente. Mas o que ficou interessante em tudo isso foi que muito rapidamente,
a universidade começou a se movimentar e ferramentas foram utilizadas. Professores que nunca tinham convivido com o mundo virtual, rapidamente aprenderam aquelas noções básicas que lhe permitiram, por exemplo, dar aula pelo Zoom, pelo Google Meet, pelas nossas plataformas lá e outras plataformas que nós temos. Então, isso mostra, de certa forma, que a dificuldade nos fez crescer. Mas, obviamente, que isso vai trazer um prejuízo muito grande. Claro que nós temos região. Se na Europa os países estão decidindo simplesmente aprovar o semestre que vem, lá a diferença deles é que o semestre deles começa em setembro e termina em junho. Então, eles estavam terminando o semestre, tinham feito uma boa parte do semestre, porque eles pararam a partir de fevereiro. Mas há um prejuízo grande, porque perderam fevereiro, março e abril. Maio já é mais ou menos prova, mas 3 meses foram perdidos. Então, se lá eles estão fazendo isso, imaginem os senhores aqui no interior do Ceará. Vai ser muito grave. Então, eu parto do princípio, eu queria ouvir o Arthur Bruno sobre, é que o prejuízo de haverá essa crise, com muito mais capacidade de mobilização para os anos seguintes, pela agregação do mundo virtual à nossa atividade acadêmica. É essa a primeira colocação que eu queria fazer, para ouvir também o nosso professor Arthur Bruno. Perfeito. As considerações, tu, se puder fazer as vendas também, o espaço está à disposição. Bom, é um prazer muito grande estar com vocês, com o Rafael. O Cândido é um velho companheiro. Nós fomos colegas na Faculdade de Direito, que foi a primeira, duplicou nos últimos anos. Então, a gente vinha com um grande investimento em educação. É verdade que nos últimos 3 anos houve uma certa estabilidade, né? Não houve a continuidade desse aumento de investimento, mas eu diria que a educação brasileira, que é muito ruim ainda, de uma maneira geral, se a gente comparar com os países desenvolvidos, mas houve conquistas, tanto em termos quantitativos, como em termos também qualitativos. Melhorou, não é, a qualidade da educação no ensino fundamental do país, o ensino médio também tem melhorado muito, e o ensino superior. A Universidade Federal do Ceará, que o Cândido é reitor, é hoje considerado uma das melhores universidades do Brasil, com reconhecimento internacional. A nossa UES, depois de tantos avanços, com esse grande desafio que o Cândido colocou muito bem. Quer dizer, já deveríamos ter evoluído no passado, né, em relação às aulas remotas, a utilização de recursos que a informática nos permite, né, a internet nos permite, para que a gente avançasse até mais. Mas toda crise gera uma oportunidade. Então, nós estamos tendo uma oportunidade agora de aquilo que nós não avançamos antes, não é? E talvez uma crise dessa, crise econômica, é uma crise política que nós estamos vivendo no Brasil, mas é também uma crise que se coloca para o setor de educação, e eu estou vendo muito animado as pesquisas das universidades, as pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, as pesquisas no Brasil mostrando que o Brasil também está dando resposta, não é, a esse desafio que nós estamos vivendo aí da Covid-19, todo esse problema, que o Brasil não está distante aí dos grandes centros em termos de pesquisa. Então, são desafios enormes que são colocados. Conexão do professor Arthur. Professor Arthur, você está aí? Estou. Tá. Tivemos só um probleminha de inconsistência aqui com a nossa conexão, mas vários dos nossos seguidores já mandaram algumas perguntas prévias e eu queria poder repassar com as temáticas do nosso debate aqui para vocês. A primeira aqui que nós temos, eu acredito que é mais direcionada ao professor Cândido. Já existe algum planejamento para o retorno gradual das atividades da UFC, naturalmente, após essa pandemia? Interessante. Porque no Brasil inteiro
as pessoas achavam, vinha me batendo já há algum tempo, tanto dentro da universidade, o retorno à atividade imediato, que um belo dia a fada, com a varinha de condão, bateria na porta do reitor e dizia: olha, a partir do dia tal, o senhor volta às atividades presenciais. E eu dizia que isso não... mas foi. A universidade suspendeu o calendário, ela imaginava isso, que será refeito assim que voltarmos às atividades presenciais. Eu dizia: olha, isso é um equívoco. Quando nós voltarmos às atividades presenciais, elas serão parciais. Nós teremos que fazer atividades remotas, então não faz sentido agora. Por favor, pensem nisso. Mas ninguém queria me ouvir no primeiro momento. Aqui na UFC, eu banquei a situação. Nós não vamos suspender. Por quê? Porque se suspender é muito pior. Todo mundo ciência disso. É óbvio, Rafael, que eu acredito que, por todos os planejamentos que estão sendo feitos, a volta, por exemplo, São Paulo fez um calendário que parece que não vai cumprir, mas ela voltaria para as atividades presenciais no setor produtivo, mas as aulas ficariam para 45 dias depois. Isso foi suspenso porque a pandemia não arrefeceu. Parece que isso não vai ser cumprido, pelo que estou vendo. Então, você imagina que no Ceará, se daqui a um mês as atividades essenciais e produtivas voltarem, certamente as atividades educacionais voltarão 60 dias depois, porque você vai liberar para o contato pessoal, você vai abrir o isolamento apenas para aquelas atividades essenciais à vida. A educação é essencial à vida, mas no outro contexto. Você precisa, para ficar vivo, de comer, de remédio e tal. A educação você pode recuperar lá na frente, enquanto que de outros universidades, olha, internamente nós estamos fazendo um planejamento, porque isso não é fácil. Quando você fala em voltar e fazer esse retorno, ainda bem que nós não paramos, nós estamos programando já há muito tempo, há 15 dias a gente já veio fazendo essa programação, nós vamos, na hora que liberar, nós voltaremos com atividades presenciais para aqueles que hoje não puderam fazer atividades à distância. Há várias razões, mas aí vem um outro componente de dificuldade. Quando forem liberadas as atividades presenciais, muitos professores não poderão fazê-lo nem em grupos pequenos, que são aqueles professores vulneráveis, aqueles que são diabéticos, pressão alta, problema renal. Da mesma forma, os alunos não vão poder fazer. Então, nós temos que ter, primeiro, um panorama. Nós estamos fazendo uma pesquisa interna para a gente ver qual é a realidade que nós temos. Nós temos aí pelo menos 60 dias para fazer essa pesquisa. Nós precisamos ter uma noção do que nós vamos enfrentar, qual é a nossa realidade. Agora, tem outros cursos. Veja você, um curso de odontologia, cuja base é a atividade prática. O estudante trabalha dentro da boca do paciente. Como é que você vai agora submetê-lo a isso? Como é que nós vamos fazer essa volta? Porque é claro que nós não vamos poder, professor Arthur Bruno, montar uma turma, acredito que durante esse ano isso não será possível, você ter uma turma com 50, 40 alunos. Muito bem. Nós vamos usar os recursos possíveis. Quais são a atividade à distância, atividade remota, portanto, à distância, divisão de turma. Por exemplo, o professor dá de quarta para uma turma. Na segunda-feira, metade da turma comparece, na quarta, a outra metade. E a outra assiste a aula online. São mecanismos que vai usar. E quando o problema for do professor? Quando o professor não puder comparecer, porque ele é diabético, tem pressão alta, tem mais de 70 anos, tem 70 anos, 65, tem insuficiência pulmonar. Então, são todas essas realidades que haverá um pacto. A universidade tem que fazer um pacto, a escola tem que fazer um pacto, a educação. Nós estamos chamando de plano emergencial educacional. Que, assim, um professor vai ter que ajudar o outro. O professor vai corrigir a prova de um e o cara vai dar aula por ele. Porque dois professores, eles vão precisar ajudar. O prejuízo nós vamos ter. Toda vez que tem um semestre, e um grande prejuízo, as pessoas não estão atentas, porque não tem a convivência com a administração acadêmica,
é a questão da evasão. Toda vez que tem uma paralisação como essa, a evasão é assustadora. As pessoas não voltam. E a questão da retenção, aquele cara que perde o semestre, não, esse semestre não volto mais, não. Quando tem uma greve, por exemplo, esse é o grande problema de uma greve do ponto de vista acadêmico, da administração acadêmica. Você tem uma greve, a greve demora aí 2, 3 meses. Quando ela retorna, você chega na sua sala de aula que tinha 50 alunos, tem 35. Aí você fica desapontado. O aluno não foi, ele foi fazer outra coisa, foi cuidar de outra atividade e não volta, quando, na verdade, estudar talvez fosse a melhor coisa para ele. Então, nós já estamos fazendo planejamento, nós já estamos aos 15 dias, a nossa pró-reitora de graduação está trabalhando firmemente com isso, o STI virtual, nós estamos criando uma série de ferramentas para que o professor tenha liberdade, porque o que é o ideal num momento desse? Você tem que transferir a responsabilidade para o professor. Na hora de você olhar, a partir do dia tal, nós vamos permitir a volta com turmas de até 15 alunos. Cada professor vai ter que apresentar um de recuperação e entregar ao seu chefe de departamento, ao seu reitor. E aí nós vamos... Por quê? Porque é impossível você botar uma regra para todo mundo, porque a verdade é diferente. No curso de educação física, a solução que for dada no curso de educação física não vale para, por exemplo, para odontologia. O de odontologia não vale para o direito, não vale para o de química. Então, assim, você vai ter que descentralizar a execução desse planejamento. Cada professor vai ser responsável. Aí vai ter aquele professor, Arthur Bruto, que vai chegar e dizer, olha, eu tenho insuficiência renal, eu não posso correr risco nenhum, portanto, eu não vou para a sala de aula. E aí você vai ver, naquele caso, como resolver. E vai ter o aluno, Rafael, que vai chegar e dizer, eu sou diabético desde criança, eu não posso correr esse risco. E você também que vai ter que criar uma solução para aquele professor, para aquele aluno. Então, o que eu estou querendo mostrar é que isso vale para a universidade, isso vale para o ensino médio, isso vale para o ensino fundamental, isso vale para todo lugar. E aí nós seremos chamados, nós professores, seremos chamados à responsabilidade. É a hora de você fazer. O prejuízo existirá. Ele será minimizado na medida em que cada professor, cada diretor, cada administrador educacional chamar para si a responsabilidade de minimizar esses danos. É um desafio com certeza sem tamanho, professor. Eu só posso imaginar a dificuldade que deve estar sendo, não só operacional, mas todos os estudos que são necessários, naturalmente, para tornar isso possível. Professor Arthur Bruno, tem um aqui que eu acredito que o senhor, até pela sua experiência perante o Congresso Nacional, enfim, pode dar do ponto de vista desse desafio para a educação. Heraldo Noronha pergunta: qual o posicionamento quanto ao governo federal manter o calendário de provas do Enem, tendo em vista que muitos estudantes da rede pública, principalmente, estão sem aulas? Pois é uma outra dificuldade. Para muitos dos alunos. É bom lembrar que 88% dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil são oriundos da escola pública. Então, a escola particular no Brasil ainda é uma minoria, né? Em torno aí de 10%, 12%. Quando a gente pensa em ensino básico, a gente tem que sempre dar uma prioridade na análise para a escola pública. Então, eu penso que deve se manter esse calendário, pelo menos por enquanto. As escolas estão fazendo aí um grande esforço também, de aulas remotas, né? Tanto as escolas de ensino fundamental como as de ensino médio. A pré-escola não dá ainda para fazer isso, evidentemente, a educação infantil tem esse prejuízo, né? Mas eu diria que tanto já na educação fundamental já é possível. A gente está vendo um esforço muito grande das redes públicas e também das redes privadas de aulas remotas. Há um prejuízo, assim, né? Não tenha dúvida, mas eu penso que não se deve deixar de fazer o Enem, pelo menos por enquanto, devido a esse problema da Covid-19. Seja mantido o Enem, né? Apesar de todas as dificuldades. Pode ser que, se lá na frente, se faça uma avaliação, considerando que as escolas não conseguiram fazer aulas remotas, os professores não conseguiram encontrar um sistema para repassar o conteúdo para os alunos, então aí pode ser que se chegue a essa conclusão.
mas nesse momento eu creio que deve ser mantido, sim, o calendário do Enem. O prejuízo seria muito maior se não continuasse. Arthur, me permita, Rafael, me permita fazer uma colocação aí dentro disso que o Arthur Bruno colocou. Era exatamente eu penso exatamente. Eu acho que o Arthur está coberto de razão. O grande problema de suspender o Enem agora seria a desmobilização do aluno. Exatamente. Eu tenho filha que está acordando todo dia cedo aqui, ela está acordando cedo para assistir aula, pensando no Enem que ela vai fazer. Então, veja bem, é outra questão que eu dizia na universidade. Se nós suspendermos o calendário, nós vamos desmobilizar e a evasão será muito grande. Da mesma forma, se o governo suspender, anunciasse agora a suspensão do Enem, os nossos jovens parariam de estudar, porque não havia o estímulo. Então, é fundamental manter. O aluno não perde nada. Pelo contrário, verificar que é impossível, você suspende. Mas o ideal é que seja mantido e mais, que seja realizado. Porque já em novembro já é possível que isso seja, se não puder fazer em plataformas virtuais, etc. Mas, pelo menos, eu seria radicalmente contra, pelas razões muito bem postas pelo professor Arthur Bruno, e eu faço questão de colocar isso para que os alunos entendam, eles não podem se desmobilizar. Até porque eles precisam estudar. O conteúdo já é conhecido, Cândido. Sim. Qual vai ser o conteúdo exigido no Enem? Então, já de antemão, eles começaram o ano, os que estão no terceiro ano, os que já fizeram o Enem, estão tentando pela segunda ou terceira vez, eles já conhecem o conteúdo, né? E eles já, hoje, existe perfeitamente. Não só os sistemas formais das escolas. Hoje, os conteúdos, né, eles estão em várias plataformas, né? Na internet você encontra várias aulas, independentemente ali da sua escola. Então, Arthur, você sabia que em alguns países as questões do Enem são públicas na internet? Sim. Na França, nos Estados Unidos. Na França, eles têm um banco, se eu não me engano, são 110 perguntas, 110 mil perguntas. E o computador escolhe a 100 que ele bota na hora. Eles fizeram um pré-teste, calibraram e estão na internet. Não cai nenhuma pergunta que não esteja na internet. E nos Estados Unidos, eles foram até 90 mil. E 90 mil eles pararam. Porque se você aprender a 90 mil, você merece passar. Então, são públicas. As perguntas são públicas. No Brasil, nós não podemos fazer isso ainda, porque nós só temos em torno de 20 mil, 25 mil, ainda é muito pouco. Nós estamos fazendo os pré-testes e tal. Eu acho que quando chega ali em 40 mil quesitos, fazendo pré-teste, calibrando, não é? Você calibra para tirar as 20 mais fácil, 20% mais fácil e as 20% mais difíceis. Depois que você calibra isso, eu acho que a partir de 40 mil pode botar na internet, deixa tudo estudar. O importante não é reprovar, é que o aluno estuda, aprenda e passe. Isso aqui é a grande questão. Então, achei que foi uma grande ideia manter. Aliás, seria um desastre se tivesse suspendido o Enem. Seria um desastre. Essa juventude ia ficar fazendo o que dentro de casa? Eu pergunto, o que eu ia ficar fazendo com minha filha aqui? Verdade. A desmobilização seria imensa. Não faz sentido ficar estudando para terminar terceiro ano. Os alunos do terceiro ano, eles estão focados no Enem, eles estão focados no vestibular, eles estão focados na prova de classificação na universidade. Então, eu acho que... E o Enem é uma porta de entrada na universidade. Então, eu acho que não pode, em hipótese nenhuma, suspender, tem que manter, e se puder realizar, tem que realizar, porque é um pedaço da vida desses jovens que está em jogo. É um pedaço dessa... E você não pode desarticular. Em hipótese nenhuma. Eu vou começar dizendo o seguinte: isso já foi pensado, tanto que foi liberado. Hoje o governo liberou, você não tem nem que atender nem a quantidade. Bom, eu vou ser conciso. Eu estava dizendo, agora eu me perdi um pouco aqui, mas enfim. Bom, eu acabei me perdendo. Eu estava fazendo uma observação. Arthur Bruno, fica à vontade. Qual foi a pergunta que você fez que eu não me lembro? Então,
com relação à carga horária, nós não podemos sequer imaginar que a gente possa estabelecer carga horária ou de dia. Nós temos que focar no conteúdo. Qual é o modelo que a gente pode fazer para transmitir o conteúdo? Essa é a questão. É claro que vai ter prejuízo, mas se nós formos formalidades, o prejuízo será muito maior, né, Arthur? Eu acho que agora você tem que pegar conteúdo e ver como transfere esse conteúdo. Por exemplo, criar plataformas para que a aula do professor fique disponível para o aluno durante muito tempo, porque aí o aluno vai assistir a aula na hora que ele quiser, e ele pode assistir muitas aulas no dia, e pode fazer, focar naquilo que ele não entendeu, ele lê o livro, não entendeu, vai para a aula do professor. Então, é preciso realmente, é o momento de readequar o modelo. Inclusive, que já é realidade, né? Em muitos cursos. Professor Arthur Bruno, já é realidade. E antes da gente chegar para a parte final dessa nossa conversa, que a Luana faz, o uso de tecnologias para o ensino vai ser revisto? Entrará mais no radar das políticas públicas essas novas tecnologias, sobretudo o EAD, na implantação, enfim. O que o senhor acredita, professor? Eu acredito que sim. É preciso destacar que alguns sistemas escolares já estavam utilizando de forma bem avançada a tecnologia, né? Sobretudo escolas privadas, mas também algumas escolas públicas já estão fazendo isso em todos os níveis. Então, agora acho que vai aperfeiçoar. Mas eu quero sempre destacar, nada substitui o professor na sala de aula. Isso vai se manter, deve se manter, certo? Essa relação direta, professor, pessoal, olhando olho a olho, tá? Isso deverá se manter agora. Você utilizar uma remota, a aula está lá no seu computador, tirar esse contato direto do professor com seus alunos. Isso deve permanecer, isso deve ser o centro. O professor, ele é fundamental, não é, no processo de aprendizagem. Evidentemente que ele não pode ser o único instrumento de aprendizagem, né? Nós temos outros instrumentos, cada vez mais, e eles devem ser cada vez mais utilizados. Pois não, Arthur, eu acho que essas ferramentas, elas vão exigir ainda mais a presença do professor. Quer dizer, eu não estou falando de educação à distância, eu estou dizendo de atividades virtuais. Perfeito. Eu acho que isso vai conseguir mobilizar em torno do professor de maneira muito mais consistente a comunidade acadêmica. Exatamente. Quer dizer, eu já tenho alguma experiência nesse sentido, porque eu já tenho feito essas atividades, não EAD, não estou falando de educação à distância, eu estou falando de atividades virtuais. Eu tenho uma turma no núcleo e nossas atividades, além da atividade presencial, mas é comum, por exemplo, a gente sentar e fazer um bate-papo por WhatsApp. Levanta uma questão. Então, agora que se introduziu o Google Meet, o Zoom e nossas plataformas, quer dizer, o professor vai ser mais exigido ainda. Eu concordo com o Arthur que isso tem que valorizar o professor. Isso é um processo de valorização do professor. Agora, o professor não pode achar que o único espaço para a aula seja o único processo de aprendizagem seja na sala de aula. É verdade. Não, e a sala de aula? Ele não pode achar que a sala de aula é o único local onde ele tem para produzir conhecimento com seus alunos. Isso não. A gente tem que falar agora de espaço de aprendizagem, não só espaço de aprendizagem. Então, quer dizer, o professor vai ser muito mais envolvido e nós vamos ter, Rafael, um ganho muito grande a partir dessa crise, porque a gente está conseguindo mobilizar. Imagine quando você puder fazer a atividade virtual. Essa mobilização vai ser muito maior. Com certeza, com certeza. Senhores, estamos chegando aos 5 minutos finais. Eu gostaria de, antes da gente acabar, franquear a palavra para cada um de vocês com uma pergunta mais subjetiva, mas que eu acredito que traz no âmago a paixão de cada um de vocês pela educação. Ao final de toda essa crise, o que vocês acham, de que forma vocês acham que a nossa educação pode sair mais fortalecida? Professor, pode iniciar, por favor. Vou repetir o que eu disse. Toda crise gera uma oportunidade. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de colocar a nossa criatividade a serviço da educação. Isso já está sendo feito, o professor Cândido deu alguns exemplos da Universidade Federal do Ceará, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Eu acho que nós vamos sair ganhando. Toda crise gera uma evolução, tá? Em várias áreas. Acho que essa crise está gerando um repensar
né, da humanidade sobre uma série de questões, na economia, na política, não é? Na educação. Eu acho que a gente vai sair maior do que a gente entrou. Eu sou otimista em relação a isso. Muito bem, Rafael. E eu acrescentaria o que o Arthur está dizendo o seguinte: com certeza, esse ano nós vamos ter prejuízo. Sem dúvida. Vamos ter prejuízo na atividade do aprendizagem, não tenho dúvida nenhuma. Mas essa crise criou mecanismos, ferramentas e experiências que vão permitir que no ano que vem a gente recupere, inclusive, esse prejuízo. Pela maior capacidade de mobilização, pelo uso de novas ferramentas, de produzir muito mais conhecimento para os nossos alunos. Então, eu vejo que o prejuízo desse ano será recuperado no ano que vem. Inclusive, os alunos que estão colando grau agora, eles, no mestrado, diferença. Então, eu acredito que a experiência que nós estamos tendo na aprendizagem no mundo virtual vai permitir que no ano que vem e nos anos seguintes a gente recupere isso. É como o Arthur diz, essa crise vai fazer que saiamos maiores do que entramos nela, porque nós desbravamos horizontes, fronteiras que antes nós apenas contracenávamos à distância. E nós fomos obrigados agora a conviver diariamente com ela. Então, eu acho que haverá um grande avanço na educação brasileira. Mas eu queria, como última intervenção, agradecer, Rafael, a oportunidade de participar desse encontro aqui com você e a oportunidade de contracenar para pedir a palavra o meu amigo Arthur Bruno. Ele sabe que eu sou fã, sou um admirador dele, é uma história que realmente digna de ser aplaudida. Um abraço aí, então, muito obrigado. Rafael, eu queria também aproveitar a oportunidade de agradecer e já a coincidência está convocando hoje, porque hoje a imprensa publicou que uma área da universidade, a Fazenda Raposa, uma bela área de 136 hectares, que tem a mais bonita coleção de carnaúbas do Ceará, que é a nossa árvore símbolo. Nós acabamos de fazer um ato de cooperação com o reitor Cândido, e essa área vai estar